A primeira questão que eu coloquei, qual é a nossa visão particular de Deus? Como que você explica para você, como que você entende isso? E a Rita quer falar e depois o Werner. O Hélio já deu a opinião dele. Vamos lá, Rita. A única coisa ruim disso tudo, boa noite, gente, é que a opinião do Wellington não vai ser gravada. Ai, pois é. O Hélio, você vai ter que falar de novo. Vai ter que falar de novo, porque. Mas é mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não, totalmente contrária à linha do Wellington, né, que ele colocou, que para ele, né, sempre foi aquela visão de alguém, ele não sabia como definir, e eu sempre fui meio avessa, porque eu acho que eu sempre fui meio assim, nunca fui muito certa. Então, o que que acontece? Desde que eu era pequena, eu sempre fui contrária às visões que as pessoas, isso eu me lembro bem, eu era pequena, e as pessoas falavam de um Deus, aquela visão antropomórfica, né, daquele senhor, né, daquele velhinho que julgava o que era bom, o que não era, e eu sempre sentia dentro de mim uma coisa diferente. Eu ficava pensando assim, mas possível, né? Que uma pessoa do nada vai dizer, eu não tenho nada para fazer, vou criar um universo, vou criar pessoinhas e vou dizer, você vai ficar assim, você vai ficar assado. Aquilo não casava com as minhas ideias. E eu sempre senti, eu me identifiquei, sempre me identifiquei muito por isso que eu falo que as pessoas às vezes né, eu sempre me identifiquei muito com a filosofia dos orientais, sabe? Daquela coisa de ver tudo como uma grande energia, entendeu? Aquela vibe de meditação, de ver um ser é, 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 criador em pequenas coisas, que são os detalhes. Eu vejo Deus em tudo que é detalhe. Eu acredito que aquilo, aquela força, é que é Deus. Então eu não consigo personificar Deus. Nunca consegui personificar. E por isso era muito criticada, né? Porque as pessoas vinham sempre, em todas as religiões que a gente conhece, todas não, né? Nas religiões que têm essa visão de um Deus personificado, acabam querendo impor isso a você desde que você é pequeno. E quando você é contrário a isso desde que você é pequeno, você acaba sendo visto de uma forma diferenciada. E eu sempre fui assim. E aí, quando eu percebi que eu ia encontrar pessoas que também pensavam como eu, que tinham outra mentalidade também, eu já comecei a pensar, bom, eu não estou louca sozinha, né? Mas é isso. Ai, obrigada, Rita. É muito particular. O Werneck quer falar ainda, Werneck? Quero, eu acho que tem um pouco dessa coisa da Rita, mas deixa eu explicar um pouquinho. Cheguei a ser seminarista aos 16 anos de idade, e antes disso, de entrar para o seminário, eu já frequentava a igreja, o coral, fiz crisma, a gente é educado dentro dessa visão, como ela diz, antropomórfica de um Deus pessoal, que é das religiões, das grandes religiões, né? O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, nos faz isso, pensar dessa forma. Eu sempre tive essa dificuldade porque na igreja falava assim, você pode ser salvo, a ideia de salvação, por temor ou por amor. Deus do castigo, ou Deus da qual você tenta, de alguma forma, nutrir um sentimento por algo que não é material, é algo que está distante. Você, por mais que você possa gostar de alguma coisa, nem sei que poderia ser abstrata, mas no materialismo é muito mais próximo você gostar de uma pessoa, você imagina ela, você troca experiência, você troca visões, você troca história. E já o Deus é uma coisa meio que fabricada, e você ficava. Eu tenho dificuldade, inclusive, de fazer preces e orações. Só para você ter uma ideia. No centro onde eu frequento, que eu sou voluntário lá, no projeto social, aos finais de semana, então, eu sou das poucas pessoas que vai de madrugada. Acordo às 4, chega lá às 4h30, 5 horas, e vou para a cozinha, ajudo e tal. E tem oração aos domingos de manhã. Depois vai ajudar a dar o café da manhã para os assistidos, tem oração ali. Aí depois, 1h30 depois, tem a palestra, tem oração no início da palestra, ou prece, e tem oração depois. Eu cheguei a comentar, o grupo falou o seguinte, gente, Jesus está enchendo o saco dele, porque é a mesma coisa, o mesmo de oração, coisa...
Se coloque no lugar, se a gente pode, me desculpe aí se for blasfêmia para alguma pessoa de Deus. Se coloque no lugar dele. Esse pessoalzinho se reúne final de semana e canta, né, em louvor aos quatro ventos, faz oração e tal. O que ele enxerga disso? O que ele pensa? Ele já nos deixou um caminho aqui através de alguém, do seu filho, do espírito mais evoluído, de fazer alguma coisa, mas nós preferimos, nós, entre aspas, de novo, a fazer as mesmas coisas final de semana e ficar ali. Eu peço a Jesus, graças a Deus, o Senhor e tal. Eu, eu confesso que eu tenho dificuldade. E aí eu li o capítulo do livro, um pouco aqui. Não que o Elias sabe tudo, lógico, dentro dessa perspectiva de Kardec, de questionar tudo, de poder. Nossa, tem um monte de possibilidade. Eu me senti um pouco mais confortável, entendeu? Ô, Vicente, obrigada, Werneck. Eu tenho uma visão simples. Hum, Nossa. Hoje, atualmente, sobre Deus, depois que eu comecei a estudar com uma visão mais dissociada religi- da religião, tá? Uma coisa mais laica, que eu comecei a estudar o Espiritismo por uma outra ótica, eu cheguei a uma visão mais deísta, não deísta, com D, não teísta, daquele Deus particular, daquele Deus pessoa, né? Então, dentro dessa visão do deísmo, para mim, Deus é um mecanismo cósmico, é o grande arquiteto do universo, né? Nada de pessoalidade. Mudei completamente, pelo menos eu satisfiz meu ego. Não vou dizer que todo mundo tem que aceitar, mas eu vivo tranquilo com esse deísmo, como esse mecanismo em que nós estamos, nos colocou no universo, estamos aí para cumprir nossos papéis com liberdade, com responsabilidade. Existem as leis e nós as conhecemos. Aonde elas estão? Na nossa consciência, simplesmente isso, tá? Não fica puxando as cordinhas como se fôssemos marionetes nesse plano cósmico, tá? Então, para mim, Deus é um mecanismo cósmico, um mecanismo universal, aonde nós estamos caminhando e cumprindo aquilo que nos cabe, tá? Que nos cabe. Se nós sabemos, olha, até que sabemos. Ô, gente, alguém mais quer falar sobre essa questão? Se ninguém mais quiser falar, nós já vamos dar por encerrado esse momento inicial dessa conversa sobre a primeira questão que eu coloquei, sobre essa visão que é muito particular, é muito de cada um, né? E, Rita, você quer falar de novo ou você... Rapidinho, só para. Porque se a gente começar a pensar nisso, às vezes eu me pego, pegando essa carona aí do Vicente, às vezes eu me pego perdida em pensamento, aquelas coisas, e eu fico assim me questionando, porque se a gente começar a pensar muito, a gente não tem resposta, a gente não consegue alcançar as respostas. Eu às vezes me pego me questionando assim. Mas por que esse, esse, essa grande energia, esse grande mecanismo, como diz o Vicente, por que, de repente, esse mecanismo, assim, surgiu a gente desse mecanismo? Para quê? Por quê? Até quando vai? E eu não tenho resposta para isso. É interessante o negócio, hein? Rita, se a gente pensar muito, a gente caminha muito para isso aí que você falou, a gente fica com mil questões na cabeça, né? Talvez a questão não é o perguntar e questionar, né? Mas eu fico pensando
que a Terra é um grão de areia vagando pelo universo, comparar com a quantidade de galáxias que nós temos. Nós estamos numa periferia da Via Láctea, o nosso sistema solar. A Via Láctea é uma galáxia pequenininha comparada às outras, milhões de galáxias que nós temos. E aí eu fico pensando, gente, qual é o propósito disso tudo, né? E é tão interessante, porque eu acho que isso nos faz assim, olha, peraí, vamos, né? Vamos viver, vamos só viver, vamos só existir, que às vezes é mais fácil, porque fica questionando demais, porque a gente tem tanta coisa para conversar, gente, sobre esse assunto de hoje. Mas vamos lá, estamos só começando. Eu vou começar aqui a colocar para nós o slide de hoje, o nosso assunto de hoje. E hoje nós vamos precisar da ajuda dos universitários, viu? Porque eu achei muito interessante. Eu lendo aqui, eu sempre vou pensando, quem vai poder falar sobre isso aqui? Quem vai poder falar sobre isso aqui? Já no grupo de estudo. Porque eu acho ótimo, porque tem muita coisa aqui que vem o Vicente, ou vem o Alfonso, ou vem o Werneck, ou qualquer Arlene, ou qualquer pessoa aí, ou a Bebete. Então, assim, eu já vou pensando, olha, quem vai gostar de falar sobre isso aqui, né? Então, tá. Eu quero saber quem gostaria de começar a ler, para a gente pegar um pouco dessa introdução que ele vai falar, porque logo aqui no início ele vai trazer a grande contribuição que teve sobre a obra de Kardec, de Tomás de Aquino. Então, vamos conversar um pouquinho, e vamos retomar um pouquinho quem foi Tomás de Aquino, para a gente entender um pouquinho dessa história que o Elias traz aqui. Quem lê para nós, gente, por gentileza? Para a gente começar. Então, entendendo que nós estamos agora, essa terceira parte do livro do Elias, ele vai tratar sobre Deus e a criação. Então, assim, eu acho que é a parte que mais vai trazer algumas coisas, assim, meio truncadas, né? Que a gente vai começar a dar uma mexida nisso aí, né? Que ele vai trazer isso dentro desse tema, dessa terceira parte, Deus e a criação, começando hoje com as visões de Deus, né? Então, vamos lá, quem lê para nós? As visões de Deus. A tradição judaica tem na visão de Deus o começo e o fim de todas as coisas. Por isso que a sua literatura sagrada, no caso a Bíblia, começa afirmando que no princípio Deus criou o céu e a terra e, naturalmente, tudo o que nela existe. É exatamente por esse tema, Deus e a criação, que Tomás de Aquino começa também a sua Summa Theologica, um longo tratado dividido em 3 extensas partes, e que se tornou a principal referência literária da Igreja Católica, escrita no século XIII. Depois de uma breve introdução, ele começa tratando das questões relativas a Deus, seus atributos, a criação e a alma, na sua primeira parte. Na segunda parte, ele trata da moral católica, das paixões, das virtudes e dos vícios. E termina na parte terceira com o estudo de Jesus Cristo, dos sacramentos da Igreja e do purgatório. Esta obra é a que norteava todo o pensamento religioso da sociedade até da época de Kardec. Alguma semelhança com a estrutura de O Livro dos Espíritos? Peraí, um pouquinho, Kardec. Maria de Luz, espera aí só um pouquinho, só para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o Elias já está trazendo aqui para nós uma provocação, né? Ele está falando assim, olha, a estrutura que tem no Livro dos Espíritos é semelhante à estrutura do que Tomás de Aquino colocou na sua Suma Teológica, né? O que foi essa Suma Teológica? Eu vou falar um pouquinho aqui e depois eu quero que tem mais pessoas aí que já devem ter estudado Vicente, o Alfonso, sei lá mais quem aí, poderia colocar aqui para nós melhor. Eu vou parar esse aqui que eu quero apresentar um outro aqui que eu peguei também e trouxe para nós. Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre o Tomás de Aquino,
Ele foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica. A gente ouve muito falar, quando nós fazemos curso de pedagogia, a gente fala demais da escolástica, e que por isso é conhecido como Dr. Angeli. E aí ele vai, né, falar aqui o nome dele, né? Ele nasceu em 1225, gente, na Itália. 1225. Aí eu fiquei pensando, 1225, Kardec, 1800, né? Quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, 1857, tanto tempo depois, e olha como que teve peso a influência desse estudo que o Tomás de Aquino fez. Mas o que foi a Suma Teológica? Ele tentou fazer um resumo, né, da teologia católica, e ele foi como se ele estivesse estruturando, anotando, tentando organizar, né, os princípios da Igreja Católica, né? E por isso que é volumoso, essa obra dele é uma obra volumosa, né? Então, ele fez esse trabalho dele, né? E eu achei muito interessante, porque realmente ele fala isso aqui, ó. Apresenta o raciocínio de quase todos os pontos da teologia cristã no Ocidente. Os tópicos da Suma seguem, respectivamente, um ciclo. Começa por Deus, criação, homem, propósito do homem, Cristo, os sacramentos e de volta para Deus. Então, de volta a Deus. Então, assim, ele tenta fazer todo esse apanhado, né, do catolicismo, e isso aí norteou, né, todo o trabalho, não só, né, do catolicismo, né, dessa estruturação do catolicismo, e influenciou, né, pelo que nós vamos ver aqui, que o Elias está fazendo essa provocação, influenciou a tal ponto que Kardec seguiu isso na estruturação do Livro dos Espíritos. Então, é isso que o Elias está trazendo para nós. Quem quer falar um pouquinho sobre isso, sobre o Tomás de Aquino? Vou falar aí, só para não deixar você no vácuo, e provocar o Vicente, que ele é mais conhecedor do assunto. Bom, é bem claro na leitura dos livros dos Espíritos e da Gênesis, principalmente, esses dois livros, ele deixa bem claro a influência tomista em Kardec, né? A influência tomista naquele universo europeu já tinha 300 anos, quase 500 anos, né? Então, era uma influência forte em toda a Europa, católica principalmente. E não só católica, né? Nessa questão teológica, tanto os reformistas quanto os católicos concordavam em muitas dessas questões que Tomás de Aquino coloca. Os reformistas eles questionavam muito mais a questão da leitura na língua original, da simplificação na apresentação das escrituras, e não tanto as questões teológicas que Tomás de Aquino coloca. Então, ele é muito forte, essa influência de Tomás de Aquino, primeiro em Descartes e depois também em Kardec. Então, Kardec ele traz muito de Descartes e de Tomás de Aquino na definição de Deus e seus atributos. E o interessante é que os próprios espíritos lá depois, num determinado momento, falam. Ele pergunta, né, se pode conhecer Deus mais intimamente, etc. Você fala, vocês não têm, falta ali o sentido. A resposta foi essa. Mas poderia ter sido, vocês não têm capacidade para isso, não. Vai pensar no que é importante no seu tempo. Né? Mas essa influência é grande e mostra uma preocupação de Kardec de não provocar uma grande ruptura em termos religiosos. Ele não tinha intenção, e eu acredito que os espíritos também não, já que eles trouxeram a moral cristã como a principal fonte de moral para o espiritismo, não tinha intenção de ruptura com a religião.
Então, quando ele traz os termos e a maneira de definir as coisas de Tomás de Aquino, ele está fazendo essa ligação, esse link entre os espíritos e a religião em voga na época, que era o cristianismo na Europa. Correto, Vicente? Tem alguma coisa a melhorar aí? Ó, Vicente. Corretíssimo. Eu só me permita complementar, já que o Alfonso levantou a minha mão aí, não fui eu, e só complementando, né, que Tomás de Aquino, é lógico que Kardec o conheceu, não tenha dúvida nenhuma, porque ele foi um filósofo rigoroso, e todo mundo prestava atenção, e ele era um teólogo brilhante também, tá? Com suas teses. Mas o principal, e que deve ter chamado a atenção de Kardec, é que ele chamou para a sua filosofia uma coisa que Kardec se utilizou, que era a razão, e uniu a razão à fé. Não é? Por isso ele se tornou, na época, baseado em Aristóteles, ao contrário dos antecessores, ele une a razão e a fé e a traz para dentro do catolicismo, sendo um dos pilares dessa continuidade. Tá? Na sua suma, lá era a Suma Teológica, ele deixou para a humanidade tudo isso. Tá? E qual era o objetivo dele? Ele queria mesmo era conhecer Deus. Era isso que ele queria. Era a base de tudo. Ele queria conhecer Deus e transmitir isto aos outros. Tá? E ele escolheu um Transmitir caminho do raciocínio, né? Ele foi o trazendo argumentos, Isso, argumentos para levar as pessoas a entender esse Deus que perfeitamente. ele percebia importante. Né? Distinguindo do anterior, que era. Como é o. Oh, escapou agora. Agostinho? Santo Agostinho. Santo Agostinho, olha, Afonso. Tá vendo? Santo Agostinho. Uhum. Ele diferencia nisso daí. Tá? Por isso ele se tornou professor, filósofo. É lógico que isso vai cair na mão de todos aqueles que Estudavam, né? estudavam a filosofia. Não Uhum. podia deixar de passar despercebido por Kardec. Né? Era isso. Exatamente. Só. Obrigado, Alfonso. Muito obrigada a vocês dois, tá vendo? Eu vou lendo pensando em vocês, assim dá tudo certo. Bom, vamos lá, Lourdes? Por favor, continua a leitura para nós. Alguma semelhança com a estrutura do Livro dos Espíritos? Kardec também começa analisando Deus e a criação, depois os espíritos, as leis morais e, por último, as penas e gozos terrenos. Mera coincidência? Uma possível inspiração dos espíritos? A resposta mais simples e mais provável é que a estrutura da obra kardeciana demonstra a lucidez do seu autor, enquanto pedagogo que adota como linha de raciocínio os elementos da própria tradição cultural em que se acha inserido, em sintonia com a Bíblia Sagrada e seguindo, mais ou menos, os contornos da estrutura adotada por São Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. Um consenso entre todos os comentaristas da obra kardeciana é quanto à visão universalista de Deus contida na resposta à pergunta de número 1. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não foi sem motivo que Kardec fez questão de colocá-la como sendo a primeira de O Livro dos Espíritos. Destaca-se, sobretudo, a perspicácia da pergunta, que não indaga quem é Deus, o que validaria a perspectiva antropomórfica presente na Bíblia cristã, mas
que é Deus, traduzindo uma formulação filosófica que possibilita ao espírito responder a partir de uma perspectiva impessoal. Vicente quer falar, por favor, Vicente? A perspicácia de Kardec, nesse caso, gente, eu Hum, vou dizer que foi muito maior do que está posto nessa questão, que é Deus. Ele não pergunta simplesmente que é Deus, como está na tradução, porque o francês não faz essa pergunta assim. Se nós formos pegar a época, aquela pergunta, queste cede Dio, é o que é Deus? Não é que é Deus, é o o- que é Deus, tá? Na tradução literal desta frasezinha, à época. Veja que ele não é. O que é Deus? Não é assim. Ele vai mais profundo. O que é Deus? Ou dizendo o que é essa coisa. Tá? Isso. Então, ele tira qualquer indução, qualquer possibilidade, tá? De tornar um ser, né? Porque ele pergunta o que é. Tá? Só para esclarecer que eu fui pesquisar isso em relação à época, né? E não é que é Deus. Todo mundo traduziu o que é Deus. Porque para português a gente está habituado a essas situações, mas você tem que pensar com a cabeça dos franceses, né? Para chegar a isso daí. O que é Deus? Quer dizer, é como dizer, Talvez a pergunta de Kardec é muito mais profunda que a resposta. ela é muito Não é mais. interessante? E não chega a esse que a gente usa aqui no Brasil. Que é isso? Que Sim. é isso? Né? Uhum. Que é aquilo? Não. O que é Deus? Ele vai mais longe. Ele já entendia Deus de uma forma totalmente diferente. Totalmente. Obrigado. Interessante. Era isso que eu queria esclarecer, porque eu tenho trazido essa situação da tradução há algum tempo aí. Então, obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, Vicente, pela sua colaboração. Foi ótimo. Mas, então, vamos continuar, por favor, Maria de Lourdes? É importante observar que a visão de Deus contida na resposta do Espírito está intimamente relacionada à tradição aristotélica, traduzida na ideia do primeiro motor, causa e princípio de todas as coisas, e também com a concepção de René Descartes, que havia demonstrado filosoficamente 2 séculos antes que Deus só pode ser a inteligência suprema e a causa primeira de tudo o que existe. Sim, é isto mesmo. Quem primeiro utilizou esta abordagem para explicar o que é Deus não foram os espíritos, mas sim René Descartes, na terceira de suas meditações. Escritas ainda no século XVII, são dele também os atributos da divindade e muitos dos argumentos que Kardec usa para dialogar com os espíritos a respeito de Deus e da criação. Parece caro a muitos espíritas que Kardec tenha inaugurado esse raciocínio, mas isso não procede. Kardec valida, ao colocar desse modo a questão, uma perspectiva filosófica que já existia e que ele julgava fundamental. Ele ratifica um ponto de vista, não o inventa. Quando Kardec prossegue, indagando a respeito dos atributos da divindade, ele está novamente tomando base os atributos identificados por René Descartes, alguns deles presentes também em Tomás de Aquino. Neste sentido, vale destacar que a resposta do espírito abre outro universo de indagações. Ante a pergunta de Kardec, seus atributos identificados na lógica cartesiana davam uma ideia completa de Deus? O espírito lhe responde que, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo.
Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Parece contraditório à primeira vista o fato de a visão de Deus presente ao longo de toda a obra de Allan Kardec ser ainda a visão de um Deus pessoal, antropomórfico, muito distante daquele Deus inicialmente apresentado na questão número 1. Isso pode ser visto, por exemplo, na resposta à pergunta número 20, onde o Espírito afirma que, se eu julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Não resta dúvida de que estamos diante de uma visão de Deus ainda um tanto humano, muito distante do conceito de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ô, Maria de Lourdes, para aí um pouquinho. Vamos só conversar sobre isso aqui, que eu acho isso aqui interessante, essa questão, né? Quando a gente. Eu não sei vocês, mas toda a vida eu tive essa dificuldade no estudo ali dos espíritos, porque ao mesmo tempo, de repente, a gente estava ali com uma resposta tão abrangente, logo depois nós vamos estudar os atributos da divindade. Então, assim, isso aí eu ficava assim pensando, né? Parece que dá um quê assim, né? Eu não entendia muito bem. E outra coisa que sempre mexeu muito comigo era a visão completamente diferente que a gente vê no Evangelho e em algumas respostas do Livro dos Espíritos, quando o Espírito traz aquela mensagem bem direcionada para esse Deus que castiga, para esse Deus que está te vendo, para esse Deus que determina, esse Deus que, se quiser, faz, esse Deus, sabe? Então, assim, e isso me incomodava, eu não entendia muito bem o porquê, né? Então, agora eu fico pensando, todos nós aqui já tínhamos reparado isso? Ou foi a partir desse estudo que a gente está vendo? Como é que era para vocês essa questão? Bebete, fala. Oi, querida. Então, eu não sabia que a gente ia estudar esse tema hoje. E quinta-feira eu fui numa palestra não, num trabalho na Casa Espírita, que eles chamam de Evangelho Terapia. E a pessoa foi falar das causas das aflições. Foi esse o tema que ela desenvolveu. E eu fiquei prestando bastante atenção, porque é uma pessoa que eu conheço bem e que essa questão de que é Deus, de Deus ser uma energia, uma força cósmica, em vez de ser personalizado, personificado num velho rabugento, cheio de vontade, cheio de melindre, né? Como a gente vê. E isso aí eu já tinha discutido com ela, e nós concordamos nisso, de Deus ser uma força, uma energia. E ela estava discorrendo a palestra, ela começou falando desse Deus. E no meio ela passou para o outro Deus, para o Deus cheio de vontade, para o Deus que permite, para o Deus que castiga, sabe? E eu fiquei observando essa contradição evidente ali na fala dela. E eu acho que isso que você coloca da sua vivência é bem o que acontece mesmo. Porque essa definição, para alguns, existe a compreensão e é fechada só na hora da questão de definir Deus. Interessante. Porque no desenvolvimento dos temas, a coisa vai para o outro Deus, para o Deus antropomórfico. É Mas, isso. então, assim, né? Imagina Kardec também, né? Quando ele Uhum. mesmo foi estruturar a obra, ele também Uhum. ficava também, assim como nós hoje ficamos assim, ainda divididos até hoje, né? Nessa questão, se já temos aí tudo que ele já tentou estruturar, já viemos a partir do que ele estruturou, e ainda temos até hoje essa visão ainda, e ainda falamos assim, cuidado, porque Deus castiga, né? É. Olha, não, porque fez, porque está merecendo, Deus não faz nada injusto, né?
Eu coloquei até 3 exemplos lá, né? Olha, eu consegui porque foi Deus que me deu. É, é. Deus é fiel, Deus não desampara. Uhum. Deus não vai te desamparar. Então, assim, é complexo. Eu acho que, assim, né, nós temos que entender que nós estamos falando, assim, de cultura, de tradição católica, né, de tradições que nós conservamos ainda, né, arraigadas dentro da gente. É, E fazer toda essa migração, igual, como você mesmo disse, ainda não é um trabalho fácil. eu tenho um professor muito estimado, que é o Márcio. Ele fecha com a gente nessa compreensão, né? Que é bem aquela coisa que o Vicente colocou. Mas ele fala assim que na hora dele fazer a prece, ele precisa do Deus humano, sabe? Ele precisa encontrar com esse cara que é mais parecido com ele, que está mais materializado numa pessoa. Então é interessante isso. Agora, uma outra coisa muito legal e que o Elias pontua aqui no texto também é os espíritos católicos fervorosos que Kardec entrevista, principalmente no céu e inferno, e muita gente não tem o discernimento de olhar assim. Não é Kardec que está falando, é um espírito católico que está falando. E daí muita confusão que acontece, né? Por Exatamente, causa disso. exatamente, exatamente. Uhum. Isso é muito interessante e, assim, e é bom que a gente tendo esse olhar assim, né, a partir dessa discussão e desses textos, de tudo que a gente está experienciando, né, nessa proposta desse estudo, a gente até tem tranquilidade a hora que a gente mesmo perceber essa contradição ali dentro de Kardec e falar, olha, isso aqui é de algum espírito bem católico que está dizendo isso aqui, né? Olha, isso aqui é um espírito assim, assim, assim. Olha, porque tem algumas respostas que a gente sente que o espírito não é daqui. Não é? Tem umas respostas ali no livro dos espíritos que o espírito sai assim, vai por cima, assim, numa profundidade que você fala assim, caramba, né? E ao passo que tem outras questões ali que a resposta está bem, né, terra a terra, né? Está bem nessa visão aí fechada desse Deus humano mesmo, né? Que pune, que castiga. Eu acho isso legal a gente perceber isso. Fala, Alfonso. Esse comentário da Bebete levou aquele comentário do Wellington, logo no comecinho, né? Que ele tem dificuldade Wellington, do Werneck, tem dificuldade de orar justamente porque como é que eu vou orar por uma energia suprema, por uma inteligência suprema, né? E se a gente pegar as religiões orientais, né, principalmente Japão, Coreia, a China tem muito também, mas a China foi muito reprimida nos últimos anos, a gente tem que tomar cuidado com o que ainda se diz de lá. Mas eles não oram para um Deus, né? Eles oram para os ancestrais. Eles sempre estão com uma preocupação, como o índio americano, né? O índio norte-americano, ele ora para o ancestral, ele não tem um Deus que seja supremo a tudo. Ele tem espíritos que podem auxiliá-lo nas necessidades terrenas. Então, é nesse ponto que eles se pegam junto à espiritualidade. E isso Kardec não conseguiu colocar, primeiro porque eu acho que desconhecimento dele em relação a essas religiões, Uhum. tanto da América do Norte quanto do Oriente. Segundo, ele estava muito enraizado na religião católica, na religião protestante, as duas da qual ele tinha contato, né, teve contato na infância, adolescência e tinha contato ainda na vida adulta. Então, desvincular a maneira de pensar a vida inteira na hora de colocar os textos, e a Bebete falou bem, tinham vários espíritos ali que eram católicos, então eles respondiam com o pensamento católico. O próprio São Luís, né? Então, o pensamento é católico. E o Uhum. pensamento católico é daquele Deus que toma conta de tudo. Você até colocou uma frase, né? Não cai uma folha
de uma árvore sem que Deus o queira. Olha, esse Deus para ter tempo de se preocupar com tudo isso. Mas, por outro lado, a gente pensa assim, não, ele colocou leis tão bem feitas que não acontece aquilo se não passar pela lei que ele definiu. Então, não é que ele esteja naquele instante olhando aquela folha cair, mas sabe que aquela folha vai cair por conta de todo o invólucro universal que ele montou. Então, são coisas que poderia se explicar de uma maneira racional, menos colocando Deus menos humano. Mas é difícil justamente por essa herança que estava muito próxima, Uhum. inclusive nos espíritos. Bom, muito obrigada, o Alfonso e a Bebete. Foi ótima contribuição. Ô, Maria de Luz, vamos continuar lendo mais esse pedaço aí, que depois eu quero fazer mais uma questão. Acho que a Bebete quer falar ainda. Quer, Bebete? Eu quero falar que esse texto mexeu com minhas gavetas, bagunçou minhas gavetas. Porque assim, ó, eu entendo que as leis foram criadas por Deus e que a gente tem consequências quando a gente infringe as leis naturais. E quem criou o bagulho todo? Quem é que foi que o criador? Por isso que a Rita falou, se ela começar a pensar muito, ela fica pirada. O Se Hélio a também gente, falou isso. eu acho que se a gente pensar muito, a gente nem tem religião nem nada, né? Na verdade é essa. E não tá errado, entendeu? Por isso que é Uhum. muito tranquilo. Eu acho que é isso que é interessante, né? Acho que é isso que é interessante. Fala, Hélio. Tem lá no livro dos Espíritos, quando começa a interrogar os Espíritos sobre Deus, e vai perguntando e perguntando, por final os Espíritos respondem. Vocês não sabem nem sobre vocês, quer saber sobre Deus? Alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, a gente não tem capacidade de conhecer nem a gente ainda. Quanto mais, né, os mistérios de Deus. É uma resposta mais ou menos por aí que eu entendi, sabe? Mas eu acho que é isso, sabe? Acho que está além da nossa capacidade mesmo intelectual. É muito complexo. Pode Sem ler, dúvida. Maria de Lourdes, por favor. Como compreender essa aparente contradição? Para isso, é preciso ter em mente que a abordagem kardeciana foi construída a partir de uma perspectiva localizada no tempo e no espaço. Como já observado, sua abordagem está situada no século XIX e na chamada Sociedade Cristã Ocidental, que era representada pelos países da Europa, todos eles fortemente incluídos pela tradição católica. É com essa sociedade que Kardec e os espíritos dialogam, e o fazem na linguagem própria daquela sociedade, até então um tanto distanciada das demais tradições espirituais existentes no planeta. Tivesse o espiritismo surgido na Índia ou na China, e sua concepção e estrutura seriam inevitavelmente diferentes. Refletir sobre Deus e a criação atualmente, em pleno século XXI, requer uma perspectiva mais universalista, ou mais globalizante, que também considere o que existe a esse respeito em outras tradições religiosas, hoje todas interconectadas. A integração proporcionada pelos avanços tecnológicos verificados nos últimos 100 anos nos conduziu a uma integração cultural sem precedentes. Inicialmente com a aviação comercial, que reduziu as distâncias à questão de horas, depois com o rádio e a televisão, e por último com a internet, reduzindo o tempo agora à questão de milissegundos. Falem um pouquinho, por favor. Aí eu estava aqui procurando a pergunta que eu fiz, né? E aí eu quero já trazer aqui a pergunta número 3, para a gente conversar um pouquinho sobre ela. O texto, gente, é um texto que eu acho que vale a pena ler todo. Nós vamos passar por algumas partes dele, não vai dar para ler tudo, tá? Ele é bem extenso, mas a gente vai tentar aqui ficar com as partes que eu acho que são mais importantes dele. Mas para a gente conversar um pouco sobre isso que ele afirma aí, ó.
Vamos ler mais um pouquinho que nós vamos chegar. É porque ele vai falar aqui. Não, mas eu quero já trazer essa pergunta que eu fiz aqui. Estudar sobre Deus na atualidade requer levar em conta essa visão universalista, que está emergindo rapidamente nesse mundo em transformação acelerada e que precisa ser considerada se queremos continuar dialogando, sobretudo com os jovens. Essa é uma afirmação que o Elias vai fazer, nós vamos chegar nela daqui um pouco. Como entender essa questão diante do avanço influente de religiões fundamentalistas e conservadoras? Porque isso deu um nó na minha cabeça. Porque aí eu fiquei pensando, falei, bom, tá, nós estamos... E assim, eu quero que vocês me ajudem. Eu trouxe isso porque realmente é algo que me aflige, é algo que me incomoda e eu quero ouvir vocês, porque ao mesmo tempo que nós estamos conectados com o mundo inteiro, que nós estamos vivendo tanta mudança, tanta descoberta, tanto avanço, tanta coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo esse avanço de religiões fundamentalistas e conservadoras que vem batendo na tecla desse conservadorismo, dessas ideias, né, que já estão ultrapassadas e voltando questões assim ultrapassadas, de terraplanistas, e tanta coisa aconteceu que assim isso mexeu com a minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, ele está falando assim, ó, se nós queremos continuar dialogando com os jovens, que contradição é essa que nós estamos vivendo? Ao mesmo tempo que nós temos informação, que nós temos tanta coisa, que o jovem está conectado com o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo nós parece que, não sei, estão perdendo um pouco aí esse fio da história aí, que eu não estou entendendo. Por isso que eu fiz essa pergunta. O que vocês me dizem? Tá? A Rita já levantou a mão, pode começar. Na realidade, o meu posicionamento tem uma colocação. Quando eu estava lendo esse texto, me veio uma coisa na cabeça muito interessante. A gente não costuma pensar, quando a gente fala nessa visão universalista, né, sobre Deus, e a gente não costuma pensar numa outra situação sem ser dentro do que a gente está acostumado. E eu estou dizendo isso porque um dia eu me peguei vendo um vídeo, era um vídeo da China ou Coreia ou alguma coisa, em que tinham pessoas que incorporavam, possivelmente eram deuses. Eu não sei se alguém já viu. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, que coisa interessante, porque a gente não costuma ver, presenciar esse tipo de mediunidade. E é uma coisa que para eles é comum e acontece há muito tempo. Já há muito tempo. Quer dizer, olha só a falta de visão que nós temos disso tudo, né? De concepção, de cultura, de tradição, porque isso para eles é extremamente normal. Pessoas, né, médiuns que incorporam deuses, entidades, né? Que não sei se alguém já teve a possibilidade de ver esse tipo de vídeo. Eu vi. Parei, porque num primeiro momento você acha aquilo muito estranho, depois você começa a refletir, por que estranho, né? É uma coisa que há muito tempo já acontece e é perfeitamente normal, por que não? Né? Por que a gente tem que estar atrelado a uma coisa que a gente está acostumado a ver dentro da casa, dentro do centro espírita, ou até dentro de casas, né, de Umbanda e tudo? Por quê que tem que ser desse jeito? Né? A gente não pensa assim, dessa forma, eu nunca tinha pensado assim. Quanto a essa questão do avanço dessas religiões fundamentalistas e conservadoras, isso é uma posição da Rita, essas religiões conservadoras, para mim, nada mais são do que um posicionamento que, na realidade, quer estruturar o materialismo. É muito mais fácil você colocar na cabeça de alguém o imediatismo, né? Então vamos orar porque você precisa disso, daqui, de uma casa nova, vamos orar para a sua situação financeira melhorar. E é isso que eu tenho visto nessas religiões que já estão aí há um tempão, né? É isso que eu tenho visto. E não sei, eu não tenho esse tipo de, como você falou, deu um nó na minha cabeça.
quanto a essa questão do avanço dessas religiões. Eu não vejo assim, não. Eu acho que não tem no meu entendimento, não tem essa postura tão presente hoje em vista de tudo que a gente está vivendo em termos de globalização. Obrigada, Rita. Vamos ver o Vicente. Dentro de uma visão atual, que nós estamos num processo evolutivo neste planeta, não tenha dúvida. Há muito tempo nós passamos por várias situações e não poderíamos deixar de continuar passando por elas, por essas situações. Então, segundo Bauman, nós hoje vivemos uma sociedade, uma modernidade líquida. Isso se chegou à conclusão, né? Já é até uma conclusão científica, filosófica científica, que descreve que nós estamos numa era de transitoriedade, de fluidez nas relações sociais. E isso se aplica em todos os campos da vida. É muito interessante hoje, porque Bauman é um grande filósofo contemporâneo, e que essa liquidez, essa modernidade líquida, né, ela se caracteriza pela erosão dos laços comunitários, que eram estáveis, tá? Rompe isso e predomina o quê? Para que aconteça aquilo que está na pergunta. O individualismo, tá? E um mercado de trabalho flexível. As pessoas não se interessam mais pelo estudo de Deus, tá? Não se interessam por isso, porque tudo isso é marcado por uma precariedade, uma coisa líquida, sem que os influa. Eles querem o imediatismo de tudo que ocorre. Então, para que você vai estudar, tá, Deus? Para que você vai querer conhecer Deus? Eles não se importam com essa parte dos textos bíblicos. Isso daí, eles pegam recortes para A justificar Rejane colocou aqui, ó, teologia do domínio. isso, Ó, teologia do Rejane, domínio, obrigada. do poder. É isso que eles querem. É a facilidade, né, das coisas. Nós estamos aqui, nós somos um bastião, sabe? Estudando aqui Deus, sabe? O que é importante é um ponto de resistência aqui, o que nós estamos fazendo, para dar continuidade a esse processo. Não para influenciar todo mundo, que nós não vamos conseguir, mas pensando a gente consegue, em uma ou duas palavras, fazer com que os outros pensem também. Era isso. Obrigada, Vicente. O Ed, você quer falar? Há 2 semanas atrás, eu fui convidado para ir numa igreja Testemunho de Jeová. E aí o que eu achei interessante, é que até a minha esposa foi comentando, de que lá eles não incentivam muito as pessoas a estudarem, porque eles falam o seguinte, que as pessoas que entram na faculdade são desviadas da igreja. Olha que interessante. Então, para eles preferem que eles consigam uma profissão como pedreiro, alguma coisa nesse sentido, porque eles vão estar mais conectados com Com Deus Deus. do que aquelas pessoas que entram na faculdade, acaba sendo desvirtuada da igreja. E aí eu achei interessante essa visão, né? E aí, continuando, o pastor lá contou alguns testemunhos, sabe? Que aí eu ouvi, eu achei forçoso acreditar, mas aí eu fazendo uma autocrítica, e eu fiquei imaginando, também não é forçoso acreditar em muitas questões que a gente conta no Centro Espírita, como testemunho, e aí eu vou dar um exemplo. Ele contou sobre o testemunho de uma família que estava servindo a última refeição da noite, e que não sabia o que fazer. E aí o menino ouvindo aquilo, ele pega uma folha lá de bananeira, dobra, e fala que é um telefone, e liga para um pastor lá na outra cidade. E conversa com esse pastor,
e fala para a mãe dele: mãe, pode ficar tranquila, que eles vão trazer mantimento para gente. Inclusive, eu pedi até um colchão, que o meu colchão tá rasgado e tal, né? Ele contando o testemunho. E aí, o que que acontece? Lá na cidade, o pastor sente que tem que ir nessa outra cidade do interior levar algumas coisas. E aí o outro fala assim: olha, não sabe como é que vai ser a estrada, você faz o seguinte: vamos levar aquele colchãozinho velho que tá ali, aquele colchão, vamos levar ele também. Põe aquele colchão no carro pra gente levar. Quando eles chegaram lá na casa, aí todo mundo já alegre, né? Falou assim: uai, mas como é que foi isso? Não, a gente sentiu e tal. Isso aí que aconteceu, que esse pastor que foi fazer a obra chegou na casa daquela pessoa. E o menino falou: eu falei que eu tinha ligado para eles. E o rapaz falou: mas eu não recebi ligação, não. Eu liguei, conversei com o senhor, sim. Eu lembro que o senhor falou que vinha. E aí, depois, quando os obreiros foram embora, no meio do caminho, o carro era uma caravana. E essa caravana, como bebia muito combustível, o combustível acabou no meio do caminho. E aí a senhora, que era evangélica, que estava com eles, colocou o véu, fez uma oração, e aí ela bateu no capô do carro e falou assim: em nome de Jesus, pode dar partida no carro que o carro vai funcionar. E eles deram partida, o carro funcionou, e eles foram embora. E aí eu fiquei com a cabeça, né? Forçoso a acreditar. Aí eu fiquei pensando. Ah, caiu? Caiu o Wellington. Ah, O Wellington, volta aí, a história tá interessante. Ah, agora eu quero saber a final da história. Aí, Final da caiu. história. ai, 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 ai. ai. Eu vou Wellington, falar para você vai ele. ter que voltar. Cortou a ligação. Bom, Vamos passar gente, para ele. enquanto o Wellington volta aí com a história, mas assim, é interessante, né? Assim, é uma perspectiva, é o contrário, né? Ele está querendo trazer aí quantas coisas às vezes nós falamos que para as pessoas também, dentro da nossa fé, a gente não percebe. E o Elias fala isso no texto dele. É difícil a gente perceber que nós temos traços específicos, linguagem específica e forma de pensar, né? Nós temos tantos símbolos que nós usamos, né, na doutrina espírita, que as pessoas de fora falam assim: gente, mas isso não faz a mínima meio sentido, isso, né? Entender assim, acreditar assim, né? Pois não, Arlene? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Assim, eu não sei se eu vou falar. Eu tenho uma ideia muito diferente em relação a Deus. Eu tenho assim, eu me aproximo muito de Spinoza nesse sentido de Deus, né? Nessa questão de Deus e de natureza e de processos. Eu acho que na realidade envolve muitas falas aí. E quando eu penso nessa sua questão aqui, inclusive, eu li muitas vezes, até porque a Gênese, sobre o capítulo 2 Deus, e li o livro dos Espíritos, também, o de Deus. Eu achei muito confuso. Em alguns momentos, eu considero que Kardec tem consistência, em outros momentos, mais ou menos, enfim, uma coisa normal, eu acho que é natural para um tema tão complexo. Inclusive, se ele tivesse tanta certeza, que seria esquisito, né? Eu acho que as inconsistências, elas são importantes, demonstra, inclusive, que ele está procurando também, ele tá tentando achar o que não dá para ser achado. Na realidade, não dá. Eu fico pensando sobre essa sua questão, sobre o estudo sobre Deus na atualidade, eu fiquei pensando em mim, e fiquei pensando no meio espírita que a gente convive, que a gente, né, escuta em tudo. E nas religiões, de forma geral, eu fico pensando até que ponto, para mim, eu acho que estudo sobre Deus teria que ser estudo sobre deuses, porque são muitas as culturas, são muitas as construções, são muitos os deuses. Eu já falei aqui, eu acho que em algumas situações eu sou ateia, em outras não, eu acredito em Deus, porque dependendo do que cada um constrói de Deus, a gente pode ser ateu e pode ser crente, né? Então, assim, eu penso que nós precisamos, estou falando nós seres humanos de forma geral, eu penso que a gente precisa olhar um pouco mais de humildade nesse sentido, menos arrogância
de que as nossas construções, é lógico que cada um de nós acredita em algo, e nós precisamos ser respeitados em nossas crenças, nós estamos buscando. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, Arlene, eu penso assim, eu preciso ter clareza de que a minha crença, ela é minha, e de um grupo, ela não serve para a humanidade, que dirá para o sistema solar, que dirá para todas, né, para galáxias, que dirá para tudo, para os multiversos, quer dizer, é uma coisa, eu penso que a nossa arrogância nesse sentido, e eu digo só não nossa, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso e pensar, poxa, cada um tem a sua construção, cada um tem a sua, né, o seu imaginário, a sua cultura, e isso serve para mim, o do outro serve para o outro, ou seja, existem coexistências de deuses e deusas, e que não está errado e não está certo. Né? Eu penso assim que a gente precisa. Eu pensei muito na sua pergunta do meu filho. Eu tenho filho de 27 anos, inclusive na época pediram para ele sair do catecismo, porque ele era muito questionador, a professora falou que não aguentava mais a situação dele e ele teve que sair. Então, assim, ele nem, acho que ele não, eu não sei se ele fez melhor como eu não lembro, eu sei que ele lia muito a Bíblia, já estava até esquisito aquilo, mas enfim, a Bíblia de criança, né, gente? Mas ele é uma pessoa que, eu me lembrei muito dele nisso, porque ele é muito questionador. Então, quando eu falo do Deus, de como Kardec trabalha, de tudo, ele desmonta, ele desconstrói, ele vai desconstruindo, e às vezes eu fico meio perdida. E eu penso nesse pessoal jovem, eu acho que eles estão certíssimos, né? Eu aí penso que é assim que tem que ser mesmo. Muitas dúvidas. Eu acho que muito mais dúvidas do que certezas, é isso. E é isso mesmo, né, gente? Esse capítulo, se você falou uma coisa muito legal, né? Se Kardec tivesse muita certeza naquilo que ele propôs e não tivesse incoerência, aí está, talvez aí tivesse problema. Porque Sim, como que nós queremos sim, ter certeza em algo que nós não temos condição ainda nem né, de compreender em toda a sua sim. extensão? Então, muito legal isso que você falou. Bora lá, gente. Vamos terminar aqui, que eu quero agora falar um pouquinho dessa parte aqui, em que o Elias vai trazer a contribuição do Forbach, né? Desse filósofo alemão que traz uma questão muito interessante que eu acho que é importante a Maria de Lourdes continuar lendo para nós, por favor. Ludwig Feuerbach, 1804-1872. Filósofo alemão que nasceu e viveu nos mesmos anos que Kardec. Estabeleceu uma associação entre teologia e antropologia, que merece ser considerada como ponto de partida para qualquer reflexão sobre Deus, pelo menos aqui no Ocidente. Usando a famosa sentença do Gênesis, ele faz uma provocação. Não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o contrário. O homem é que criou e cria Deus à sua imagem e semelhança. Desde então, essa afirmação se constituiu na base sobre a qual se assentam os estudos da religião nos meios da filosofia e da ciência, clareando o entendimento a respeito dos motivos pelos quais existem tantas visões e tão diferentes a respeito de Deus. A perspectiva que ele apresenta possibilita compreender as razões pelas quais a ideia de Deus não é sequer considerada em determinadas tradições espirituais. Sim. Cada sociedade constrói as suas explicações do mundo e de Deus a partir da sua experiência concreta. Assim, nem todas as tradições espirituais apresentam a mesma concepção de espiritualidade de Deus e da criação. Alguém quer falar um pouco sobre provar? Alguém quer trazer alguma contribuição? Ou nós podemos já passar para frente? Porque assim, essa explicação dele que eu queria pegar, não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, fazendo um trocadilho com o que está na Gênesis, né? Mas o contrário, o homem
na Gênese da Bíblia, tá, gente? É que criou Deus a sua imagem e semelhança. E aí eu fiquei pensando, né? Talvez isso aí explique por que é que nós hoje criamos esse Deus que castiga, que pune, por que que esse Deus interessa, né? Por que é que para algumas culturas, algumas religiões, esse Deus que castiga, esse Deus que pune, esse Deus que te vigia é mais interessante, né? E muitos aqui já falaram, e vocês já deram ótimas contribuições, o Vicente trouxe isso também, né? Essa ideia, nós aqui estamos conversando sobre Deus, gente. Uma vez, um amigo do Elias, eu achei muito interessante, um colega de Caixa Econômica Federal, alguém parou ele e falou assim, escuta, você não quer ser pastor, não? Ele falou assim, pastor? Mas eu nem acredito em Deus. Eu vou ser pastor como? Aí a pessoa falou, mas quem disse que você precisa acreditar em Deus para ser pastor? Se você fizer, porque ele é eloquente para falar, se você fizer os nossos cursos, se você fizer um bom curso, ó, você vai dar um excelente pastor. Então, assim, só para a gente entender, é exatamente isso aqui, né? Que Deus é esse que hoje as religiões fundamentalistas estão criando, né? E qual é essa necessidade, que até já foi falada aqui, né? Mantendo a nossa vida focada no ter, no agora, no eu posso, eu tenho, eu mereço, eu conquisto, eu realizo, e eu sou melhor que você que não tem essa religião, porque o meu Deus vai me levar para um ambiente diferente de você, né? É muito estranho, né? Esse Deus que a gente está criando. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, fique à vontade. Vamos passar para frente aqui, tá? Oi, Iratildo, eu queria falar rapidinho, porque eu não terminei a história. Uai, deixa ele você acabar. deixou todo mundo aqui! Meu Deus! E agora? Como que eu vou dormir sem saber Eu o acho que foi final um da final. história? Ai, ai. Aonde que eu parei? Você Então, parou Você na parou hora que a que mulher a gasolina bateu acabou. no capô do carro e e falou, o carro pode funcionou. ligar. Isso, e o carro funcionou. E eles foram embora. Quando chegou no posto, e o carro não tinha nem entrado na reserva ainda. Olha que interessante. E eu fiquei pensando, né? Forçoso para a gente acreditar nisso. Não é? Forçoso para a gente. Mas eles contaram isso como um testemunho. Aí eu fiquei pensando, gente, o dia que eu convidar eles para ir lá na minha igreja, no meu centro, eu vou contar para eles sobre Eurípides Barçanufo, né? Que ele, que ele não precisa de telefone, que ele se desdobra, sentado numa cadeira, ele vai lá numa fazenda, faz um parto e depois volta. Será que eles acreditariam? Não é? É a mesma É coisa. forçoso a gente acreditar no testemunho deles e os nossos. Porque de repente a gente faz alguma crítica, a gente realmente, na hora eu fiquei pensando, falei, deixa eu tentar avaliar isso aqui. Como é que é a nossa posição se eles fossem lá e a gente contasse essas histórias para eles? O que Divaldo contou, não sei se você já viu falar daquele, eu não sei o primeiro nome, sei que o segundo é Sai Baba, ele já morreu, um indiano, que ele conseguia materializar as coisas na mão, e Divaldo contou que viu isso pessoalmente, assim, presencialmente. Ele fabricava um relógio, uma corrente, e o interessante, o que ele materializava na mão não tinha marca, não tinha uma etiqueta de fabricante, e saía quente, né? Olha que interessante, como um testemunho assim, de espiritualidade, por exemplo, de manipulação de energias. Será que eles acreditariam nisso? Né? Essa colocação que eu trazei para nós, só para poder dar uma aquecida mesmo. Vamos terminar mais um pedaço, por favor, Maria de Lourdes. Atualmente, um olhar baseado nos estudos da antropologia, como o faria Kardec, nos ajuda a compreender que não faz sentido comparar diferentes culturas, assim como também não faz sentido afirmar que uma determinada visão seria mais correta do que outras. Sob certos aspectos, Kardec já entrevia essa percepção ao comparar os antigos e modernos sistemas do mundo, ou as diferentes explicações sobre a Gênese planetária. Em seu último livro, A Gênese, por diversas vezes ele recorre às tradições de outros povos, que não os europeus, para estabelecer correlações que ajudassem a compreender certos assuntos.
Estudar essas tradições, segundo ele mesmo afirma, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. Já que nós estamos falando de outras tradições, vamos ver só esse pedaço aqui que a gente vai ver uma outra visão de Deus. O fato de uma tradição espiritual como o taoísmo não ter entre os seus postulados uma figura de divindade criadora não faz dela uma concepção ateísta. Apenas esse elemento não é considerado da mesma forma por razões culturais. A visão de divindade presente no hinduísmo considera que você pode não acreditar em nenhum Deus, mas haverá sempre um Deus olhando por você. E vislumbra a existência de centenas de milhares de deuses ou deidades, um para cada grupo de devotos, porque para eles Deus é uma concepção pessoal. Só um minutinho, agora nós vamos passar lá para frente, porque aqui ele vai fazer vai falar um pouco sobre as tradições da Índia, né, tal. Eu vou deixar para vocês lerem depois, né? Ele vai falar dos livros sagrados. E aí eu quero pegar esse pedacinho aqui. Quando ele vai citar dessa questão lá na Gênesis sobre a questão das leis, né, da natureza, porque Kardec explora muito isso lá, né, tentando dar uma explicação para a natureza, para o universo, para tudo, né? E aí ele vai falar esse pedacinho aqui da Gênesis, mas ele vai trazer agora uma frase do Linneu que eu achei muito interessante. E aí o Carlos Linneu, né, ele fala o seguinte, quem estuda um pouco de botânica sabe que Linneu é o pai, é aquele que dá a forma que Linneu usa para nomear, né? A gente usa até hoje essa classificação, né? A classificação de Linneu. Ele que estudou uma forma de uma pessoa que descobrisse uma espécie diferente, nomear, né, essa espécie. E o Linneu, ele fala assim, não ouvi, né, Deus face a face, mas o seu reflexo me saturou o espírito de pasmo e admiração. Então, para os que no início aí falavam desse Deus que a gente não entende, mas que sente, e eu me vi um pouco na fala da Rita, me vi um pouco na fala do Werneck, me vi um pouco aqui na fala de todo mundo, né? Então, para mim, isso aqui fala muito alto, porque eu tenho um pezinho, assim, amo biologia, eu gosto dessa afirmação. Aí, vamos ler esse pedacinho aqui, por favor, Maria de Lourdes. Retomando a questão da visão antropomórfica de Deus, expressa ao longo de toda a obra kardeciana, é preciso considerar que os espíritos que dialogam com Kardec são espíritos profundamente ligados à tradição católica, habituados, portanto, a essa visão. Kardec explica que eles falam uma linguagem compreensível às pessoas que os interrogam, quando estas estão muito imbuídas de certas ideias. Eles não querem chocá-las muito bruscamente, para não melindrar suas convicções. Por isso, então, que a gente percebe essa visão ainda daquele Deus, né? Mas esse Deus católico ali, tão presente ali, Kardec não retira isso da obra dele. Não tinha nem como retirar, né, gente? Faz parte de toda essa linguagem, esse trabalho, né? Aí eu quero que a gente dê a partir daqui agora, por favor, Maria Júlia, para a gente encerrar. Uma visão de Deus para atender à diversidade das crenças presentes na sociedade de hoje precisa ser, antes de tudo, uma visão plural que leve em conta o perfil de cada pessoa. Para atender àqueles que desejam filosofar sobre Deus, ampliando o seu entendimento e a sua consciência em relação à divindade, Kardec dedicou o capítulo 2 do livro A Gênese, que está em sintonia com a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Mas para atender à maioria, que prefere ainda uma linguagem mais material, ele manteve a ideia antropomórfica de Deus, típica da religião cristã tradicional, um Deus à imagem e semelhança do homem. A não ser o preconceito religioso, nada impede que alguém prefira a figura paternal do Pai Nosso apresentada por Jesus,
mas pode-se adotar também aquela de Camille Flammarion, que cada um pode aplicar à sua maneira. Não é mais, então, pela inteligência, mas pelo coração que me compenetro da existência de Deus. Comentários para a gente encerrar? Você riu aí, Maria de Lourdes? Pode falar. Não, aí contempla todo mundo, né? Eu já pensei Conclusão. assim, que nós, cada um é um, mas conjunto vai tornar-se um, né? Porque cada um tem uma ideia, complementando vai tornar um só. É interessante isso quando ele fala lá atrás, que a gente, às vezes, se a gente pegasse o que é interessante numa concepção, o que é interessante em outra concepção, né? E a gente pegar aquilo que vai batendo com aquilo que a gente acredita. Talvez fosse mais interessante do que a gente ficar tentando uma coisa única e tão fechada, né? E por isso que eu perguntei, né? E para nós espíritas, como que é nós tentamos explicar Deus, né? Porque nós temos uma visão, como disse o Hélio. Para nós, talvez para os evangélicos não faz sentido nenhum. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como tá louco? Deus é nosso Pai, ponto final. Deus é Pai, é Deus Senhor, é Ele que manda, Ele que determina, né? Então, assim, eu achei interessante, né? Alguém mais quer falar mais alguma coisa para a gente já caminhar para o encerramento? Fala, Ritinha. Na hora que você falou a respeito, né, do Deus que pune, do Deus que castiga, eu sempre fui contra essa visão de Deus. Sempre, em todos os momentos, todo segundo, em toda situação que eu me vi, eu sempre fui contra. Mesmo antes de ser espírita, eu sempre me questionei sobre isso, nunca aceitei. E eu penso que essa visão vai impor ao outro o medo. E nada melhor do que o medo para você conseguir comandar. É através do medo que você comanda. Então, isso é muito fácil, né, para vários tipos de segmentos, em que é muito fácil quando você para e diz, olha, você não vai fazer isso, porque isso é pecado, porque Deus castiga. Isso aí que você está sofrendo é um castigo de Deus, porque você fez isso. Quando você parte desse princípio, você já plantou ali o medo. E se você planta o medo, você planta o comando. Acabou, é fácil assim. E isso sempre foi uma das coisas que eu sempre achei odiosa, sempre, mesmo antes de ser espírita. E é muito triste você ver pessoas. Eu tenho visto cada coisa, né? Até pela internet mesmo, você vê coisas que você vê claramente que são impostas até indiretamente pelo medo, esse controle até indiretamente pelo medo. E é muito triste você pensar que você ainda, nos dias de hoje, você consegue, através da imposição do medo. Por isso que eu me preocupei com aquela questão do conservadorismo e esse fundamentalismo doentio, que a gente ainda percebe que faz tanto mal, porque a partir do momento que você tem medo e que você não conhece, né? Porque o conhecimento também é limitado. O Hélio deu um exemplo muito interessante, né? Ó, né? Esse negócio de vocês estudar não é legal, gente. Vocês têm que ser pedreiro, trabalhar em padaria, trabalhar, né? Não precisa estudar. Então, olha para vocês verem como que é interessante, né? É o medo, é o não conhecer, o não entender, o não poder questionar, né? Então, assim, são vários instrumentos que estão sendo usados aí. Mas eu acho que vamos continuar ainda essa terceira parte do livro, toda falando sobre essas questões. E eu agradeço a vocês pela paciência, pela participação maravilhosa de cada um aqui hoje, viu? E estaremos juntos na próxima semana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, foi genial esse último parágrafo de encerramento. Fiquem em paz, viu? Um abraço para vocês. Até semana que vem. Obrigada, boa noite, Boa até noite, semana. boa Boa noite. noite. Pra Feliz quem Dia tá- dos Pais aí para os pais da É turma. mesmo, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais.